Não muito tempo depois de sair do escritório do senhor da cidade, seu amigo lhe disse que ele havia se tornado um grande sucesso e que muitas universidades importantes estavam competindo por ele, o que o fazia se sentir um pouco envergonhado ao falar sobre isso. Por outro lado, o protagonista disse que eles também deveriam treinar bem, já que eram como irmãos há muito tempo. Eles deveriam se tornar mais fortes juntos no futuro. No entanto, neste momento, foram interrompidos pela senhorita Ruoxianer, e ela o parabenizou por se tornar o primeiro discípulo da Academia Jujue. No entanto, sua amiga interpretou mal a situação e disse que, como aquela beleza o procurou, ele naturalmente a seguiria. Nesse momento, o protagonista brincou, parabenizando-a por também entrar na Academia Xuanwu. No entanto, ela ficou um pouco envergonhada e irritada, quase nem lhe dizendo nada. A Academia Xuanwu era um ótimo lugar, e ela naturalmente queria que ele entrasse na mesma universidade que ela. Ela partiu desejando-lhe tudo de bom na Academia Jujue, deixando o protagonista um pouco preocupado, pois ele nem mesmo tinha entendido o que a senhorita Ru havia dito. Assim, ele deveria aproveitar essa oportunidade para desfrutar da paisagem ao longo do caminho, pois isso era algo bastante raro e inesperado. No entanto, ele foi interrompido pela capitã da aeronave, que era a senhorita Li, capitã da Academia Jujue, de nível 7 e classificação 5. Ele informou à professora que algo inesperado foi detectado na rota de voo adiante. Neste momento, após a decolagem da aeronave, eles se depararam com uma grande quantidade de monstros do tipo corvo, o que deixou a professora completamente surpresa, fazendo-a questionar por que havia tantos monstros e o que teria causado isso. Esses eram monstros voadores que viviam em grupos. A capitã explicou que a situação ainda não estava clara, e os observadores estavam realizando mais observações. No entanto, eles haviam confirmado que até aquele momento haviam detectado muitos monstros na rota de voo. No entanto, apesar de serem numerosos, a energia individual deles não era muito forte. Ela rapidamente ordenou que fizessem os preparativos necessários. Pouco tempo depois, uma incrível batalha começou acima da aeronave. A capitã, naquele momento, ordenou à tripulação da aeronave que notificasse imediatamente todos os espiritualistas guerreiros a bordo para irem à cabine do elevador e afastar os monstros. Nesse momento, todos os guerreiros estavam se preparando para ir até o elevador. Entretanto, o Yeling foi reconhecido pela senhorita Yun-Yi, e ele pediu a ela que explicasse a situação. Ela lhe disse que eles levariam todos para o elevador. Após alguns minutos na parte superior da aeronave, a professora disse aos seus alunos para não entrarem em pânico, pois esses eram alguns monstros de baixo nível, sendo corvos negros. Nesse momento, surgiu a maravilhosa ideia de dar aos estudantes do primeiro ano a oportunidade de experimentar, e ela ordenou ao nosso protagonista Yeling e à senhorita Yun-Yi que convocassem seus espíritos para se prepararem para defender o inimigo. Nesse momento, depois de convocar o urso de gelo e a senhorita Xueyu, o urso de gelo desenvolveu ressentimento em relação à senhorita Xueyu. Por outro lado, a senhorita Yun-Yi pedia a ele que se acalmasse, pois eles não eram inimigos naquele momento. Enquanto isso, o Yeling dizia que eram apenas corvos negros, mas havia muitos deles. No entanto, ele foi interrompido pelo sistema, que lhe deu uma nova missão com limite de tempo. Os detalhes diziam que ele deveria matar o maior número de corvos negros possível em 10 minutos, e a recompensa era desconhecida. No entanto, a recompensa dependeria do resultado final, e quanto mais corvos ele matasse, maior seria a recompensa que ele receberia. Assim, o protagonista não teve escolha a não ser aproveitar essa oportunidade para obter uma recompensa digna dele. Ele então ordenou à senhorita Xueyu que não tivesse piedade e matasse o maior número possível de corvos. Nesse momento, depois de ganhar bastante experiência, ela usou um corte em rajada com suas garras, deixando os corpos espalhados pelo chão, e o urso de gelo lançou um sopro gelado, atrasando a maioria e matando muitos deles. A tripulação e as outras senhoritas da academia testemunharam uma cena magnífica, e se perguntaram que espírito era esse e o quão poderoso e bonito ele parecia ser. No entanto, eles foram interrompidos por uma onda de choque negra, e naquele momento, bem à frente da aeronave, o Rei Corvo apareceu. Nesse instante, a lição para os alunos do primeiro ano terminou, e a professora interrompeu e disse para todos terem cuidado, pois aquele era o Rei Corvo Negro, um Rei Corvo Negro de segundo nível que estava ali para enfrentá-los.
Enquanto o protagonista pensava que se conseguisse se livrar do Rei Corvo Negro, a recompensa aumentaria muito. Ele ordenou à senhorita Shueyo que fosse direto acabar com o Rei Corvo Negro. Após essa ação, a professora o repreendeu, pedindo que ele recuperasse imediatamente seu espírito, para que não fosse impulsivo demais. Ela acrescentou que, com a força atual dele, não havia como lidar com o Rei Corvo Negro de segundo nível. O protagonista tentou acalmá-la, dizendo que confiava na senhorita Shueyo para deter o Rei Corvo Negro, mas a professora achou que ele estava dizendo bobagens. Quando ele saiu, causou um grande tumulto do lado de fora da aeronave. Isso se tratava do cometa ardente de nível 7 e classificação 1, deixando todos impressionados, pois o espírito da professora Hong era de 7º nível. Muitos diziam que nunca tinham visto um espírito de 7º nível em suas vidas. Enquanto isso, algumas pessoas questionavam por que os corvos estavam fugindo, enquanto outras diziam que alguém estava dizendo bobagens, pois se tratava de um cometa ardente de 7º nível. Caso esses monstros os perseguissem, se tornariam cinzas. No entanto, o protagonista não hesitaria, ordenando à senhorita Shueyo que não deixasse o Rei Corvo Negro escapar. Enquanto isso, a senhorita Shueyo estava lutando contra ele, causando-lhe grande dano com suas garras, até mesmo surpreendendo sua professora ao perceber que tinha efeitos de veneno. Ela não esperava que esse seu pet tipo zumbi tivesse um ataque de envenenamento. No entanto, quando a senhorita Shueyo se preparou para desferir um segundo golpe com suas garras, o Rei Corvo inesperadamente decidiu fugir. Sem outra escolha, o protagonista teve que deixá-lo escapar, pois ele não possuía um pet espiritual voador, encerrando assim a incrível batalha sobre a aeronave. No entanto, nem tudo foi decepção, pois o protagonista finalmente concluiu a missão com tempo limitado, e matou com sucesso 478 corvos negros, o que lhe rendeu uma recompensa de 4º nível. Isso consistia em cristais de experiência no valor de 3 e cristais de crescimento no valor de 1, deixando-o surpreso, já que não sabia o que eram essas coisas. Depois de receber esses cristais, todas as atividades na aeronave chegaram ao fim. A professora Hong ordenou a todos que agora que os corvos negros haviam partido, todos os estudantes deveriam retornar ordenadamente aos seus quartos. Pouco tempo depois, o protagonista Yelling chegou ao seu quarto e começou a examinar a descrição dos cristais que havia obtido. O cristal de experiência informava que, após ser usado com o espírito correspondente, poderia fornecer 10% do valor da experiência no nível atual do espírito. Por outro lado, o cristal de crescimento informava que, após ser usado com o espírito correspondente, poderia proporcionar 10% da taxa de crescimento atual do espírito. Isso deixou o protagonista bastante surpreso, e o fez se perguntar se com esses itens sua zumbi poderia evoluir. Ao verificar as condições de evolução da senhorita Shueyo, ele descobriu que havia cumprido com sucesso essas condições, e como resultado, ela evoluiria rapidamente. Pouco tempo depois, durante o processo de evolução da senhorita Shueyo, ela foi coberta por uma aura negra, praticamente envolvendo-a completamente. Ela finalmente havia evoluído, surpreendendo profundamente o protagonista, já que agora se tornara um pet com poder de crescimento incomum. O protagonista finalmente percebeu que, após a conclusão da evolução, a senhorita Shueyo se tornou muito mais forte, e seu poder de crescimento avançou para o nível extra. No entanto, surgiram 2 novas habilidades: voo e manipulação de sangue. O protagonista ficou surpreso com essas novas habilidades e pensou que, com resistência ilimitada, poderia voar pelos céus infinitamente. Nesse momento, o sistema parabenizou o protagonista por ele ter convertido seu mascote em nível 2 e lhe concedeu uma recompensa misteriosa: uma carta de talento. Isso surpreendeu o protagonista, que se perguntou se tal coisa existia. A descrição da carta de talento informava que permitia ao usuário copiar talentos de mascotes espirituais de outras pessoas, mas tinha apenas 5 oportunidades de uso. Yelling ficou muito animado com a possibilidade de adquirir o talento da senhorita Shueyo. Ela perguntou o que ele estava fazendo, e ele respondeu que estava esperando que a carta de talento tentasse copiar seu talento. Inesperadamente, a carta de talento carregou completamente e copiou com sucesso o talento da senhorita Shueyo. O protagonista achou isso incrível, pois agora ele tinha o talento da senhorita Shueyo. No entanto, ele não ficou surpreso o suficiente, e a senhorita Shueyo o lembrou que estavam testemunhando o nascimento de seu segundo mascote espiritual.
Finalmente, o protagonista fez o contrato e deu parte de seu sangue, gritando que agora tinha seu segundo mascote espiritual. Isso causou uma grande agitação em toda a aeronave, com a tripulação se perguntando quem havia convocado um segundo mascote espiritual. A capitã se perguntou se a professora havia liberado novamente seu mascote espiritual e o que ela estava tramando. Da perspectiva do protagonista, ele estava surpreso, pois seu segundo mascote era um fênix. Ele amaldiçoou em surpresa, pois o mascote espiritual fornecida pelo sistema era incrível, um lendário pássaro fênix. O protagonista estava muito curioso sobre as estatísticas da fênix, que era uma ave divina de nível 1 e classificação 9, com uma taxa de crescimento de nível épico. A habilidade mais surpreendente era a capacidade de renascimento, que dizia que sob a influência do fogo do fênix, ele renasceria no Nirvana. O protagonista, sabendo muito bem que essa fênix não tinha nome, decidiu chamá-la de Fênix e a apelidou de Pequeno Jill. Surpreendentemente, a Fênix respondeu que estava tudo bem, que era um bom nome e que gostava dele. Isso deixou o protagonista ainda mais maravilhado com seu novo mascote espiritual, pois ela podia falar, sendo naturalmente um mascote espiritual épico. Algum tempo depois, mudando de cena, a capitã informou que estavam prestes a chegar à Cidade Santa. Nesse momento, todas as novas estudantes da academia ficaram realmente surpresas. A professora informou que a primeira parada seria onde estudariam no futuro, a Academia Zhuzhue. Pouco tempo depois, após a aterrissagem da aeronave, a professora Hong informou que ali era a Academia Zhuzhue e que eles poderiam se familiarizar com o ambiente e mais tarde seriam acomodados. No entanto, para o protagonista, como ele era o primeiro estudante do sexo masculino na história da Academia Zhuzhue, eles haviam providenciado uma vila separada para ele, que seria seu dormitório no futuro. Nesse momento, foram interrompidos por uma senhorita em uma espécie de carro voador, dizendo que o diretor havia pedido para buscar um colega de classe chamado Yelling. No entanto, a professora informou que não era uma senhorita, mas sim o nosso protagonista. Isso deixou a senhorita realmente surpresa, questionando se ele era um colega masculino ou talvez uma mulher disfarçada de homem. O protagonista pensou que ele realmente era um grande homem. A professora explicou que Yelling era uma exceção, e que como ele era o alvo das 4 academias naquele ano, o diretor tinha feito um grande esforço para fazê-lo ingressar em sua querida academia, oferecendo-lhe certos benefícios com a aprovação do diretor. O protagonista aceitou e subiu no carro que o levaria ao seu dormitório. Mais tarde, após ele ir diretamente para o dormitório, as estudantes da academia ficaram realmente surpresas e começaram a espalhar a notícia. Elas ficaram sabendo que a sua academia recrutou um rapaz este ano, enquanto outras diziam que isso não poderia ser verdade. Pensavam que era uma piada, mas no final era tudo verdade. Ela disse que acreditava, já que viu com seus próprios olhos o rapaz que acabara de passar por eles. Ao verificar a classificação dos testes, viu que se tratava do protagonista. Alguns diziam que ele parecia bastante bonito, mas apesar disso, ninguém sabia qual era a sua força. Uma moça muito perspicaz dizia que, claro, ele não poderia ser pior do que os outros, pois essa admissão que quebrou as regras da nossa querida academia, e pensava que ele talvez tivesse alguma habilidade. No entanto, naquele momento, uma moça que estava na escuridão dizia que havia decidido que ele tinha chegado, então, naturalmente, deveria persegui-lo. Pouco tempo depois de chegar à sua vila e relaxar um pouco, a professora Hong interrompeu o descanso de Yelling para se encontrar com o diretor da academia. Ou melhor, a diretora da academia. E ela estava muito surpresa, pois não esperava que ela fosse tão bonita, mas ficou ainda mais surpresa ao perguntar se era verdade que ela ouvira dizer que ele já dominava uma habilidade espiritual de 2º nível no primeiro ano. O protagonista, educadamente, disse que sim, ela era a querida diretora. Mas a professora interrompeu e perguntou em que classe ele achava que o protagonista Yelling deveria estar. Ela rapidamente disse que, como ele tinha bons olhos e percebia que ele tinha uma grande força, ele deveria ir para a classe Zhuzhue, que claramente era a classe de elite de toda a academia. Assim, a atribuição da classe do protagonista estava combinada. Eles se despediram da diretora da universidade e, não muito tempo depois de sair do escritório da diretora, o protagonista perguntou à professora que tipo de classe era a classe Zhuzhue. Ela explicou confortavelmente que a classe era uma classe de elite e os alunos ali eram os melhores estudantes selecionados de toda a federação.
Poderia-se dizer que eram tigres agachados ou até mesmo dragões escondidos. Ela acrescentou que, como o protagonista era o único homem em toda a universidade, ele deveria saber que estaria sob os holofotes de todos, e ele obedientemente disse às moças que ele sabia disso. A professora disse que o levaria para a sua classe mais tarde, e pouco tempo depois, na classe Jujue, as estudantes da academia estavam comentando que era ele, enquanto outra perguntava por que ele havia ido para a classe Jujue. No entanto, outra pessoa disse que, em sua opinião, era de se esperar, pois ele deve ser poderoso o suficiente para ingressar na academia Jujue. Caso contrário, ele não seria capaz de ter sido ingressado. Enquanto isso, o protagonista estava envergonhado, pensando que aparentemente era difícil passar despercebido. Nesse momento, a professora da classe se apresentou, dizendo que ele estava encarregada da gestão diária da classe daquele ano e que ensinaria e treinaria os alunos. Ela explicou que a formação seria realizada em grupos pequenos de 3 ou 4 pessoas, cada um com seu próprio instrutor. Os estudantes começaram a discutir a formação de cada grupo. No entanto, o estudante Yelling foi designado para o primeiro grupo, com a professora Hong como instrutora, surpreendendo todas as colegas de classe, pois pensavam que a professora Hong havia se aposentado há muito tempo de cuidar dos estudantes. No entanto, uma das alunas comentou que ouviu dizer que o novo aluno, na verdade, também era da cidade de Tianhui. Finalmente, todos os grupos foram atribuídos, e eles começaram a se preparar para o treinamento. Pouco tempo depois, o protagonista saiu de sua aula e foi para o campo de treinamento, onde suas colegas Hexue e Suning já o esperavam. Um pouco intimidado, ele pediu que ela cuidasse dele no futuro. Entretanto, foram interrompidos pela instrutora Hong, que disse que todos estavam presentes e deveriam se familiarizar rapidamente, já que eles seriam parceiros de treinamento no futuro. Ela acrescentou que não diria bobagens, pois eles eram os melhores da federação, e ela os observaria o tempo todo. Em seguida, ela explicou que uma vez que eles já dominavam o conhecimento teórico necessário para se tornar um mestre espiritual, eles poderiam começar o treinamento. Suas duas colegas de grupo começaram a treinar. A instrutora se aproximou do protagonista e lhe entregou uma carta secreta, explicando que a academia cumpriria suas promessas anteriores. Essa carta permitiria a ele entrar em um local especial uma vez por mês, e ele poderia usá-la para melhorar rapidamente suas habilidades. O protagonista ficou contente com a oportunidade de explorar esse local com liberdade. Pouco tempo depois, o protagonista dirigiu-se ao Museu Secreto, que era o museu secreto do Reino Secreto e guardava todos os reinos secretos pertencentes à Academia Jujue. Ele foi recebido por uma jovem chamada Senhorita Min, que mencionou que ouvira dizer que todas as pessoas encarregadas da segurança daquelas entradas eram bastante fortes, de nível 7 ou superior. O protagonista expressou seu desejo de entrar no Reino Secreto uma vez. No entanto, a Senhorita Min explicou que isso era um sonho, e que não acreditava que um estudante de primeiro ano pudesse entrar no Reino Secreto. O protagonista mostrou o cartão que a professora Hong lhe dera, e apresentou a guarda, que parecia surpresa. Ela concordou em guiá-lo até a entrada do Reino Secreto. Em seguida, ela explicou que as diferentes portas de pedra representavam diferentes níveis do Reino Secreto, e que, como estudante de primeiro ano, seria melhor que ele ingressasse no nível mais baixo, o Reino Secreto de primeiro nível. No entanto, a guarda o alertou de que o Reino Secreto não era completamente seguro e que, uma vez dentro e diante de algum perigo, poderia ser tarde demais para sair, e ele provavelmente ficaria preso dentro do Reino Secreto. O protagonista agradeceu à guarda e disse que entendia os riscos. Com isso, termina esta parte da história. No capítulo anterior, vemos o nosso protagonista Yelling entrando no salão do Reino Secreto, onde a guardiã do salão o avisou sobre os perigos daquele território. A guardiã continuou. Este lugar é a entrada com diferentes cenas de portas de pedra, representando diferentes níveis do Reino Secreto do Neófito. Ela avisou para Yelling que era melhor ir para o Reino Secreto de nível mais baixo, e o lembra que este reino também não é absolutamente seguro. Cada vez que você encontrar perigo no mundo secreto e não puder sair do mundo secreto a tempo, você não será capaz de lidar com isso. Yelling respondeu: Obrigado, professora, eu entendo. Assim que chegou, o sistema emitiu uma missão e foi instruído a explorar o segundo nível do reino. Completando a missão, receberá uma recompensa desconhecida. A recompensa é baseada no nível final de exploração do anfitrião Yelling. Desde que o sistema de missão foi lançado,
ele não hesitou mais e decidiu escolher o segundo nível. Embora estar no segundo nível seja muito perigoso, a força para superá-lo deve ser definitivamente muito maior. O tempo de julgamento e detenção é de 3 dias. Yelling respirou fundo e depois exalou sua mão, segurando firmemente o Reino Secreto nível 2. A guardiã viu ele parado no portal do Reino Secreto nível 2, e então ela lembrou ao novo aluno de prestar muita atenção. Assim que ela terminou de falar, Yelling, que estava andando, decidiu entrar direto e só conseguiu suspirar. Agora ele quer se fortalecer, arriscando a vida. Na cena em que o protagonista entra, há pássaros voando em linha reta. No chão está um cervo olhando o convidado indesejado. Yelling olhou em volta e sua avaliação foi que em todos os lugares havia feras mágicas de alto nível. Havia monstros de primeiro e segundo nível. Então a expedição começou. Yelling então invoca seus pets espirituais. Todos se apresentam com exuberância. Assim que Feng Jiu saiu, ele ficou confuso. Onde é isso? Não estamos em casa. Yelling estendeu a mão para tocar a perna de Feng Jiu e explicou que este lugar foi especialmente preparado para ele subir para o segundo nível. Ele precisa focar no próximo nível e para isso teve que concentrar suas forças para avançar rapidamente para o nível 2. Feng Jiu é fêmea, então ela tem a arrogância de uma jovem. Jiu gritou para Yelling lhe soltar e casualmente pediu para não tocá-la, então bateu as asas e voou alto. É verdade que Jill tem um temperamento explosivo, mas está um pouco assustada. Yelling se virou e disse a Shueyo que o clima estava mais que perfeito para trabalhar. Feng Jiu aumentou sua aura consideravelmente e abriu suas asas, tornando uma fênix poderosa, e começou a espalhar suas chamas para suprimir os monstros de baixo nível. De cima ela lança uma torrente de fogo que queima tudo ao seu redor. Feng Jiu até grunhiu alto para provocar os monstros ao redor. Yelling está preocupado com Feng Jiu, pois acha que ela está chamando muito atenção nesse lugar secreto. Se continuar assim, Feng Jiu atrairá todos os monstros para lá. Em resposta à provocação de Feng Jiu, um grupo de lobos selvagens, liderado pelo lobo selvagem de Wasteland, um lobo feroz de nível 2. Logo, o líder lobo tinha sua matilha se aproximando. Era um grupo de lobos selvagens de nível 1. Neste momento, o sistema de Yelling anunciou o lançamento da missão. Novo espírito bestial da Fênix. Ao concluir a tarefa sozinho, receberá uma recompensa, o dobro de uma experiência, um boost card. Yelling alegra-se após ler a notificação do sistema. A tarefa do sistema não poderia ter chegado em melhor momento. Eu e Shueyo não vamos atrapalhar na batalha. Yelling observará a força de sua Fênix. Feng Jiu, orgulhosa, parte para cima de seus adversários e fala que esmagará esses monstros feito formigas. De frente para o líder lobo, a boca do líder se contraiu ainda mais e então uma enorme chama saiu correndo em direção a Feng Jiu. A explosão foi gigantesca. Yelling não esperava que o lobo tivesse o atributo do elemento fogo. Fumaça e poeira se espalharam. Feng Jiu não ficou nem um pouco ferido, pois ela tinha um talento avançado de fogo que podia facilmente dispersar as chamas do oponente. Yelling apontou para o líder lobo e disse que o fogo não teve efeito algum sobre seu pet espiritual. Imediatamente, Feng Jiu usou o fogo infernal e transformou as chamas vermelhas em verdes, e foi direto para o lobo selvagem. Então o líder lobo selvagem foi engolido pelo fogo de Feng Jiu. Yelling imagina o quanto isso é assustador. O líder lobo uiva lamentavelmente, tudo ao redor foi queimado com esse ataque. Assustador é realmente muito assustador. Automaticamente, Yelling recebe as garras do lobo selvagem, coração do lobo selvagem e um cristal de fogo. A Fênix pergunta a Yelling se está tudo bem. Ele responde que sim e avisa que precisam partir para explorar outros lugares. Feng Jiu segue os dois, reclamando do quanto está cansada após essa luta e que precisa descansar um pouco. Passamos para outra cena fora da cena do Reino Secreto. No restaurante Vermilion, algumas meninas reclamam do treino infernal que tiveram hoje. Elas precisam comer mais para recuperar as forças. Elas precisam comer rápido, pois ainda precisam praticar. Sua amiga pergunta a Rechue o porquê de Yelling não ter participado do treino com elas. Uma das meninas fala que ouviu da professora Hong comentar que ele estava no Reino Secreto. Os alunos que acabaram de entrar na escola não podem entrar sozinhos no Reino Secreto. Elas ficam surpresas, pois o Reino Secreto é muito perigoso para um calouro, e ainda sem a companhia de um professor. Neste momento, na sala dos professores, a instrutora Gao Yu pergunta à professora Hong
Por que ela deixou o novo aluno entrar sozinho no reino secreto? Hong responde que é responsável por ele e que não está preocupada, pois tem pleno conhecimento de sua força, caso contrário, com o que você está preocupada. Gao Yu quer mais detalhes sobre o rapaz. A senhorita Hong avisa que a força de Yeling supera facilmente o nível 1 do reino secreto. Logo que ouviu isso, a instrutora Gao retruca: minha cara senhorita Hong, você é muito ingênua. Ele não está no nível 1 e sim no nível 2 do reino secreto. Pensativa Hong: ok, nada mal. Portanto, não é uma coisa terrível, ele é um domador de espírito nível 2. Gao Yu desiste de questionar os métodos de ensino da professora Hong, mas se algo acontecer, Hong deverá se explicar à diretora. Voltando ao nosso protagonista, ele espirra e acha que em algum lugar estão falando dele. Shueiyou avisa para o seu mestre e aponta que tem monstro logo à frente. Yeling ordena para sua fênix que levará eles em sua costa e sobrevoará a área para saber quais tipos de monstros são. Feng Jiu avisa que irá com uma condição: ele precisa alimentá-la com uma comida deliciosa. Yeling sorridentemente confirma que fará sua comida deliciosa. Depois disso, eles se preparam e sobem na fênix flamejante voando em direção aos monstros. Yeling acha tudo isso incrível. Ele acha maravilhoso sobrevoar no céu. No céu ele vê os monstros. Ele viu um búfalo cercado por um grupo de monstros leões de fogo. Acontece que o grupo de leões de fogo cercavam o búfalo. Estavam em uma caçada feroz entre presa e predador. Seus números de poder eram muito semelhantes aos de Yeling. Ele não esperava que em um ambiente secreto de nível 2, alguém pudesse encontrar monstros de nível 2 como esse. Yeling teve paciência e deixou os monstros matar uns aos outros primeiro. E abaixo, os leões de fogo começaram a atacar o búfalo. Consequentemente, o búfalo fez a terra rugir, criando escudos de terra ao seu redor. Mas a força desses leões de fogo não é fraca. Um golpe quebrou as barreiras criadas pelo búfalo. Monstros de nível 2 podem usar elementos para atacar, e seu poder não é pequeno. Parece que este ambiente secreto de segundo nível não é tão simples. Yeling não tem tempo para continuar assistindo. O tempo no reino secreto é limitado e muito valioso. Ele pede a Shueiyou para aproveitar a situação dos oponentes em confronto. Ele quer acabar logo com esta luta. Shueiyou afirma ao seu mestre. Ele fala que qualquer oportunidade que aparecer não perca nenhuma delas. Ela parte habilmente para o ataque. Sim, mestre. Portanto, Shueiyou tem como alvo o leão de fogo. Ela correu direto para atacar o leão, criando uma explosão que deixou os outros leões em alerta. Yeling age com Feng Jiu por cima. Colaborando com Shueiyou, seus ataques aéreos e terrestres são devastadores. Não há como escapar. Neste momento, Shueiyou executa a habilidade que usa todo o seu poder, controle sanguíneo. E a habilidade que ela cria faz com que os monstros prestem mais atenção nela. Ao mesmo tempo, o leão de fogo rugiu alto e seu poder é atualmente de segundo nível. Ele correu em direção a Shueiyou e a atacou. Mas mesmo que o leão de fogo tivesse força superior e um corpo maior, ele ainda foi subjugado por Shueiyou e seu sangue demoníaco. Ela moveu-se rapidamente pelo corpo do leão de fogo. O ataque direto ao corpo do leão do fogo fez com que Shueiyou queimasse um de seus braços. Yeling está preocupado porque o braço do seu animal de estimação espiritual está machucado, mas felizmente Shueiyou pode se regenerar muito rapidamente. Quanto a Feng Jiu, ela ainda voava no céu, atraindo a atenção de outros monstros. Neste momento, ela mostrou seu poder, transformando-se em uma fênix de fogo. Fora do reino secreto, na Academia Xuanwu, os alunos comentam sobre Yeling. Você ouviu a notícia? O novo aluno da Academia Jujue entrou em um reino secreto, e ainda está sozinho. Ele definitivamente morrerá. Deve ser muito patético. E dentro do reino secreto, a Shueiyou ainda está lutando com os monstros leões de fogo. Ela usa suas habilidades atuais para lidar com seus oponentes. O rosto de Shueiyou mostrava entusiasmo. Yeling avisa Feng Jiu que ela precisa participar da batalha, pois se quiser passar para o nível 2, terá que travar mais algumas batalhas. Caso contrário, todos os monstros serão mortos pela Shueiyou. A Fênix entendeu e arrogantemente diz: você fala muito, não é só sobre subir de nível. Isso é muito simples. Em outro lugar, duas garotas, Hu Xianer e Zhang Shengnan, estão falando sobre Yeling. Zhang Shengnan fala a Hu Xianer que em seu primeiro dia de aula, Yeling entrou no reino secreto sozinho. Ela fala também que ele não sabe onde é realmente seu lugar. Hu Xianer percebe o quão forte ele está ficando e numa velocidade impressionante.
Estamos de volta ao Reino Secreto, onde nosso protagonista está descansando junto com Shueyu e Fang Jiu ao redor da fogueira produzida por ela. Cada minuto no Reino Secreto é precioso, então eles precisam avançar se quiserem progredir. Eles não podem perder muito tempo no Reino Secreto. Fang Jiu reclama que está muito cansada e quer mais um pouco de tempo, pois ela não é um zumbi que não sente cansaço. Yelin concorda. Shueyu sente que algo não está certo e avisa seu mestre. Ela fala que tem algo na sua frente e caminham até lá. Chegando mais perto, eles avistam um tipo de fruta que irradia uma iluminação azul neon. Parece uma fruta muito rara e que não está no manual da Federação. Em seguida, há uma movimentação estranha nas costas dos dois. Shueyu apressadamente pede para seu mestre se proteger, afastando-o da flor. No momento seguinte, surge uma Piton verde de 2 cabeças, rank 2 de 8º nível. A Piton vorazmente abriu a boca e atacou em direção a nosso protagonista. Sem hesitar, Yelling ativou suas correntes espirituais de nível 2 e lançou em direção a Piton. Ele enrolou por todo o seu corpo, mas logo percebeu que suas correntes eram ineficientes e quase impossíveis de amarrar aquela criatura. As correntes espirituais começaram a trincar devido à enorme tensão causada pela força da Piton. Elas então se romperam imediatamente. Piton os atacam novamente e Yelling pede reforço a Fang Jiu. Ela vem voando na velocidade de um cometa flamejante e reclama que não tem 1 minuto de descanso tranquilo. Então Fang Jiu criou uma coluna de ondas de fogo ao redor da Piton verde, fazendo a Piton entrar em pânico. Ao mesmo tempo, Fang liberou a habilidade divina de proteção do fogo em Yelling e Shueyu. Ele se pergunta o porquê dela não ter usado essa habilidade antes. Enfurecida, Fang Jiu responde que estava dormindo. Foi importunada, e agora vão pagar o preço. Ela usa sua habilidade do fogo infernal, e logo suas chamas ficam verdes. Ela salta em direção a Piton como um jato e Yelling pede para ela não queimar tudo, pois precisa da fruta rara. Num ataque mortal, Fang Jiu acerta a Piton e uma enorme explosão acontece, fazendo tudo ao redor queimar. Até as árvores próximas foram afetadas e a Piton, desesperada, queimou por inteira. Yelling observa o temível poder de seu pet espiritual enquanto a cobra se lastima em chamas. Yelling agradece ao seu pássaro, pois, além de derrotar um forte inimigo, agora eles têm bastante comida para se alimentarem. Em sequência, ele pega a fruta, curioso para saber que tipo fruta rara é aquela. É um fruto do espírito morto, um fruto formado pela absorção do espírito dos mortos. Quando os monstros o devoram, o espírito dos mortos consumirá a alma do corpo original, assumindo o controle do corpo. É também um material de evolução de alto nível para animais de estimação do tipo mortos-vivos, muito raro. Ele se surpreende com a capacidade do fruto e percebe que este é um item da próxima evolução da senhorita Shueyu. Entusiasmado, Yelling acha que o Reino Secreto é o melhor lugar para adquirir itens raros e que não podem perder tempo. Eles precisam explorar mais se quiserem ficar mais fortes. Ele fica alegre, pois todos os meses poderá adentrar no Reino Secreto. No capítulo seguinte, vemos que no primeiro dia, Shueyu derrota vários pássaros asa de aço. No segundo dia, eles derrotam alguns gorilas de 4 braços e no terceiro dia, Yelling é atacado por uma horda de chimpanzés flamejantes. Após o término de sua expedição, os seus pets espirituais alcançaram um nível maior. Fang Jiu está atualmente no rank 2 e no segundo nível, e Shueyu está no rank 2 e no terceiro nível. Yelling está satisfeito com os resultados e parabeniza seus pets. Ele olha para o relógio e vê que o tempo está acabando e logo voltará para a academia. O portal se abre. Na sala da diretora, a instrutora Gao Yu relata que o ambiente da floresta escura do Reino Secreto do segundo nível foi totalmente queimada pelo fogo. As vegetações foram severamente danificadas e que precisam de tempo para se recuperar. A diretora pergunta o que aconteceu. Gao Yu responde: de acordo com a guardiã, somente um aluno entrou no reino e foi Yelling, o novo aluno que acabara de ingressar. A diretora acha isso interessante. Ela pede que isole a área e encaminhe uma equipe de restauração para fazer os devidos reparos. A instrutora concorda e em seguida pergunta como Yelling será punido. A diretora fala que tem sua própria maneira de resolver as coisas. No dia seguinte, vemos Yelling passeando nos arredores da escola, enquanto as garotas cochicham entre si. O quanto ele é um ótimo partido, outras falam que ele está até nas manchetes dos jornais. Um burburinho se espalha pela escola e Yelling fica bastante popular entre as garotas.
sendo ele como o primeiro aluno masculino da história da academia. Além de entrar sozinho no reino secreto no seu primeiro dia de aula, algumas alunas se sentem apaixonadas por ele também. Yelling caminha um pouco desconfortável com os comentários. Ele pensa o quanto está sendo notado e que não está acostumado com todo esse sucesso. De repente, o sistema lhe avisa que a tarefa de explorar o reino secreto foi concluída, recebendo como recompensa a habilidade espírita, Olho da Verdade, Espírito Cristal e Experiência Cristalina. Através do Olho da Verdade, Yelling pode facilmente ver qualquer dado relevante de qualquer alvo bloqueado pelo host. Essa habilidade consome 20 pontos de poder espiritual por segundo e não pode ser atualizado. Yelling acha essa habilidade interessante, mas muitos dados estão incompletos. Ele decide testar os Olhos da Verdade em uma folha. Seu consumo é de 5 pontos espirituais. Ele consegue ver algumas informações, como o nome e uma breve introdução. Enquanto Yelling investigava informações sobre a folha de bordo, uma garota que passava chamou sua atenção. Ele percebe ela se aproximando e decide usar a habilidade nela. Seu nome é Wang Ligyu. Idade: 19 anos. Nível: Rank 1 nível 9. Habilidade espirituais: Corrente espiritual nível 1, Escudo espiritual nível 1. Animal de estimação: Leão sangue de dragão, Rank 1 e nível 9. Yelling fica empolgado com os Olhos da Verdade, pois agora consegue ver além das outras pessoas, e mesmo que custe 5 pontos espirituais, é vantajoso para ele. Ele sai de fininho e em seguida encontra a senhorita Hong. A senhorita Hong o cumprimenta e pergunta como foi a expedição no Reino Secreto. Ele fala que foi ótimo, agora ele quer saber onde estão as duas colegas de classe. A senhorita Hong avisa que tem algo importante para falar. Ela diz que a diretora decidiu colocar ele diretamente na segunda série. Ele fica bastante surpreso com a promoção, e logo em seguida a senhorita Hong entrega a ele uma carta e um passe, avisando que as aulas práticas na segunda série serão mais frequentes, e precisará de materiais e equipamentos. Ela o entrega um bônus de admissão que havia prometido a ele. No papel havia o endereço da loja de material de equipamentos mais famosa do pavilhão da cidade de Tianyu. Ele poderá comprar qualquer material que precisar. Ela se despede dele e avisa que ele precisa encontrar a professora da segunda série. No momento seguinte, vemos nosso protagonista indo em direção ao pavilhão de Tianyu. Ele se impressiona com o tamanho do pavilhão, o que faz entender que o pavilhão parece mais com uma casa de tesouros do que uma loja. Dentro do pavilhão, ele é abordado por uma funcionária. Ela pergunta em que pode ajudá-lo. Yelling quer saber onde ele pode vender seus materiais. A moça o responde que fica no segundo andar, mas antes ela quer confirmar se ele é aluno da Academia Jujue. Yelling responde que sim, mas a moça desconfia e fala que ele está mentindo, pois até onde ela sabe, a Academia Jujue só recruta alunas. Pessoas de identidade desconhecida não são aceitas no pavilhão. Yelling insiste que é aluno da academia, mas a funcionária pede para ele se retirar. Felizmente, alguém ouve a discussão e pergunta o que está acontecendo. Ela se apresenta com o nome de Shen Mengyao. Ela também é aluna da Academia Jujue e está cursando a terceira série. Yelling a cumprimenta cordialmente. Ela pergunta que tipos de materiais ele tem a oferecer. Ela quer ver todos os materiais que ele tem. A família dela é dona do pavilhão, então fará um bom preço pelos seus materiais. Yelling retira seu anel com os materiais contidos nele. Os materiais foram todos coletados no Reino Secreto nível 2. Shen Mengyao fica impressionada com os materiais de boa qualidade e tem a certeza que ele realmente estava no Reino Secreto. Ela encontra uma pérola esmeralda, item mágico que há muito tempo estava à procura, para evoluir seu animal de estimação. Yelling não faz muita questão deste item, pois este item serve para evoluir animais do tipo grama. Shen Mengyao agradece. No momento seguinte, ela pede à sua funcionária que calcule o valor de todos os materiais e converta em pontos federais por um bom preço. Yelling aproveita e oferece a ela também equipamentos comuns e materiais de nível baixo. Ela compra sem problemas. Logo, os créditos federais estarão na sua conta. Na próxima cena, vemos ele saindo do pavilhão indo em direção à escola. Ele agradece à senhorita Shen por comprar seus itens. A funcionária observa que a sua senhora nunca tratou ninguém assim e que provavelmente deve ter uma queda por Yelling. A senhorita Shen fala a ela que precisa ver mais notícias e cuidar da sua própria vida. De volta à academia, as meninas da classe de Yelling reclamam pelo motivo dele sair da classe e ir para outra série mais avançada.
já que ele era o único aluno da sala, ou melhor dizendo, da academia toda. Voltando ao protagonista, ele recebe em sua conta 450 mil pontos federais. Ele calcula o quanto irá gastar com materiais e equipamentos. Seu custo será de 170 pontos. Enquanto calculava seus gastos, uma garota misteriosa aparece em sua frente. Ela pergunta se ele é Yelling. Ele responde que sim. E logo em seguida ela avança em direção a ele com um chute frontal e sem chance de escapatória o ataca. Yelling, sem entender nada, se defende com o braço e pergunta o porquê diabos ela está o atacando. Ela retruca e fala que ele não precisa conhecer ela. Depois da luta eles poderão conversar. Ela avança novamente, sem opção, e Yelling apenas se desvia dos ataques, dizendo que não tem tempo para brigar com ela. Ele foge em direção à academia, o que deixa a garota misteriosa enfurecida, e promete que pegará ele novamente. No próximo capítulo, vemos ele encontrando a senhorita Hong. Ela pergunta o que há de errado com ele. Ofegante, ele pede desculpa pelo atraso. Ele explica o motivo do atraso, falando que conheceu uma garota estranha e que teve uma pequena desavença. Hong sorri, dizendo que Yelling precisa se acostumar com a popularidade de ser o único aluno do sexo masculino da escola. Ela fala que apresentará mais tarde a nova tutora da segunda série a ele. Em seguida, uma pessoa se aproxima. Ela pergunta à senhorita Hong por que ela não voltou para conversar com ela. Seu nome é Li Xingyue. Ela está no rank 7 e 3º nível. Ela será a nova tutora de Yelling. Hong apresenta os dois. Yelling fica sem graça diante da beleza da nova tutora. Ele pede que ela cuide bem dele no futuro. A tutora Li Xingyue se aproxima dele, aperta em suas bochechas e fala que ele é o famoso Yelling de que todas as garotas comentam. Ela o elogia, dizendo que ele é bem bonito, mas falta coragem para acompanhá-la no futuro. Como a senhorita Hong tem muitos compromissos, ela se retira e dá tchau aos dois. A nova tutora abraça o ombro de Yelling, falando que tem amigas ainda mais poderosas que ela e que ele deve conhecê-las. No pátio da escola, um burburinho acontece. As meninas comentam sobre o fato de um calouro da primeira série estar no meio dos veteranos da segunda série. Elas continuam dizendo que, mesmo que seja forte, ele não poderá entrar no grupo delas, e que a Siyu é a chefe delas. Em seguida, a tutora Li aparece com Yelling e o apresenta às meninas. Mas todas já conhecem sua fama, Siyu dar as boas-vindas a ele. A tutora Li fala sobre a avaliação de desempenho da segunda série. Ela diz que tudo é baseado no combate real, a classificação e a pontuação. Siyu é a primeira colocada da segunda série. Siyu estende a mão a Yelling junto ao sorriso estranho. Ele tem uma leve suspeita desse entusiasmo das meninas. Graças ao olho da verdade, ele pode ver os dados de Zhao Siyu. Ela tem 19 anos, está no rank 2, 8º nível. Poder espiritual de 4.000, corrente nível 2, escudo nível 2. Velocidade extrema. Animal de estimação. Dragão de Gale, rank 2, 8º nível. E um King Kong raro de rank 2 e 5º nível. Após analisar seus dados, Yelling vê que a força de Siyu é realmente extraordinária. Ele questiona sobre a avaliação de desempenho, já que é baseado no combate real. Ele desafia Siyu, a primeira colocada da segunda série. As meninas zombam da ideia dele e acham que ele é incapaz de vencer. A senhorita Siyu concorda com o desafio, porém ele precisa seguir as regras do ranking. Ele precisa estar entre os 10 melhores, mas Yelling não está em ranking nenhum. Ele vê o quão problemático é esse sistema de classificação. De repente, uma voz surge ao longe, dizendo que não será problema se ele vencer ela. A garota misteriosa aparece. Ela se chama Wu Xuan. Ela desafia Yelling para um combate. Ela está no 3º lugar da segunda série. No capítulo anterior, vemos Wu Xuan desafiando Yelling para uma batalha. Se Yelling vencer a disputa, ela dará sua posição no ranking para ele. Ele fica assustado com a aparição da moça. Então ela diz para Yelling se ele tem coragem suficiente para aceitar o seu desafio. As meninas comentam que Wu Xuan está querendo intimidar o recém-matriculado na classe e que assim ele está botando o status atual em jogo. Elas acham que Yelling não aceitará o desafio. Em contrapartida, confiante, ele aceita o desafio proposto. Wu Xuan está de acordo. Logo em seguida, sai uma rajada de raio do chão, o que deixa nosso protagonista assustado. Siyu, entusiasmada com a batalha, fala que Wu Xuan está querendo lutar a sério. Um rosto de um monstro aparece. É o animal de estimação de Xuan, um urso trovejante de rank 2 e 7º nível. O urso tem uma aura poderosa e uma presença incrível.
deixando todos impressionados com o poder e a raridade de seu animal. Não é à toa que ela é a terceira colocada do ranking. Yelling ativa seu olho da verdade. Nome: Wu Xuan. Idade: 19. Rank 2 e 7º nível. Poder espiritual: 3.500. Corrente espiritual nível 2. Escudo de poder espiritual nível 2. Animal de estimação: urso trovejante, rank 2 e 7º nível. Ele fica impressionado com o nível dela. Ele sabe que será um pouco difícil de lidar com ela. Ela também tem o punho do trovão e sombra fantasma. Ele ergue sua mão e convoca Shueyu para a batalha. A garota zumbi emerge com sua beleza, de frente um com o outro, prontos para batalhar. As pessoas ao redor comentam da beleza de Shueyu e de suas roupas, desacreditam do potencial dela. Com bastante confiança, Wu Xuan acha que o animal de estimação zumbi de Yelling não é forte o suficiente. Ela pergunta se ele não convocará outro animal. Yelling fala que ela não precisa se preocupar com isso. Ele fala para ela avançar. Dito isto, o urso trovejante pula em direção aos dois. Por sua vez, com suas garras sangrentas ativadas, Shueyu parte para cima também. O impacto causado pelo confronto direto entre os dois animais de estimação causa uma enorme explosão. Shueyu atravessa o grande urso, mas não lhe causa nenhum dano a ele. A pele resistente e a carne grossa deixa Yelling preocupado. A batalha continua e Wu Xuan parece bem confiante. Ela fala a Yelling que o show está apenas começando. Ela chama seu pet e ativa a habilidade de armadura de raio. Em seguida, o urso soca o chão e raios vão para todos os lados. Um fluxo de energia tão poderoso se expande. A energia é densa o suficiente para ocultar o urso. De repente ele surge com sua armadura de raio. Siu comenta que a armadura de raio não possui fortes capacidades defensivas em contrapartida. Qualquer contato direto que tiver com o adversário causará enorme dano. As meninas falam que esse poder é verdadeiramente aterrorizante. A outra fala que o urso é puro poder e que, juntamente com sua força, podem causar danos inimagináveis com o seu soco. Shueyu não se importa com o poder do soco do urso trovejante e avança novamente. Como ela é mais rápida, ela desvia e desfere um ataque no peito do Uso, levando-o ao chão. Shueyu nocauteia ele. Siu discute o caso de Shueyu ter tido contato com a armadura do urso. Logo, os braços dela ficariam praticamente sem utilidade. O que todos não contam é que Shueyu tem regeneração rápida. Rapidamente, ela cura seus braços. Wu Xuan fica enfurecida e não deixa barato. Ela é forçada a usar seu outro animal de estimação, um lagarto fantasma. Aparentemente, o lagarto usa uma habilidade que o deixa invisível. Ele contorna a batalha onde Shueyu está solando o urso. Ele caminha em direção a Yelling. Na cena seguinte, as meninas ficam impressionadas com o pet zumbi de Yelling. Além de bonita, ela é super poderosa. Elas não imaginavam que ele teria a possibilidade de conseguir derrotar Wu Xuan. Shen Migyo percebe algo estranho. Ela sabe que Wu Xuan está usando um truque sujo para vencer. Voltamos a nosso protagonista. O lagarto está próximo dele. Com um sorriso maligno, Xuan dá o comando para seu lagarto o atacá-lo. O lagarto fantasma salta em Yelling, mas nosso prota parece despreocupado. Num ato repentino, ele se afasta para o lado. Ele já esperava o ataque do lagarto e no momento certo se esquiva com destreza. Wu Xuan fica surpresa com isso. Ela se pergunta como isso foi possível. Como ele saberia do lagarto fantasma? Yelling, bem confiante, expõe seu olho da verdade e mostra que deixou ativado para que pudesse saber dos movimentos da adversária. Logo em seguida, ele invoca a sua fênix para pôr um ponto final na batalha. Do alto, Feng Jiu lança seu ataque. É jorrado uma bola de fogo no lagarto fantasma. Sua mestra pede para ele voltar rapidamente, mas o fogo lhe atinge, causando uma explosão. O lagarto consegue escapar do fogo. Yelling dá um sorriso suspeito. Siu, atrás dele, percebe que ele tem uma fênix assim como a senhorita Hong. Feng Jiu ativa suas chamas do fogo infernal, uma habilidade que devasta tudo ao redor e altamente poderosa. As meninas sabem o quanto esse fogo é devastador e rapidamente se afastam das chamas. Feng Jiu lança suas chamas em direção aos dois animais de estimação de Wu Xuan. Sem escapatória, os dois são atingidos pelo fogo infernal. Caída no chão junto com seus animais, Wu Xuan se pergunta como isso aconteceu. Ela observa tristemente o quanto a fênix de Yelling é poderosa. Na outra cena é mostrado as meninas correndo aterrorizadas com a chama da fênix. As professoras estão surpresas com a fênix. Gao Yu pergunta a Hong se ela estava ciente desse animal de estimação de Yelling.
Obviamente, Hong está tão surpresa tanto quanto ela. Yelling tenta apaziguar as chamas de seu animal. Parece que a fênix extrapolou um pouco. Feng Jiu, arrogante como sempre, fala a seu mestre que ele deveria ter pedido antes para baixar seu fogo infernal. Wu Xuan aceita a derrota. Ela fala que há de partir agora o terceiro lugar do ranking da segunda série da Academia Zhuzhue é de Yelling. Todos os recursos serão transferidos para ele em breve. Após a batalha, todas as meninas parabenizam nosso protagonista, se tornando um verdadeiro tesouro para a academia. De repente aparece uma notificação do sistema. Obteve com sucesso a posição de ranking, tornando-se o terceiro colocado do segundo ano. Você recebeu um item misterioso como recompensa. Ele verifica seu item misterioso e antes que pudesse ver, uma garota o interrompe. Parabeniza-o por ele ter se tornado forte e logo em seguida um aglomerado de garotas avançam nele. Yelling é chamado pela senhorita Hong. Ela o chama para conversar um pouco. Ele caminha até ela. Hong pergunta pela Fênix, e ele responde que adquiriu a Fênix recentemente. Mas o assunto principal não é esse. Ela fala a Yelling que a professora Li Xingyue recebeu uma missão, e quer que ele vá junto com ela. Ele precisa arrumar suas coisas antes da missão, então ele vai para o seu quarto. No seu quarto, o sistema o recompensa com o sangue cristalizado da Fênix. Contém o poder de dissipar a frieza e manter o usuário em alerta. Usando ativamente o sangue da Fênix, pode-se convocar a Fênix Divina Rank 9 de 10º nível. As habilidades parciais da Fênix serão desbloqueadas, e sua existência dura 5 minutos. Pode ser usado 3 vezes, e após usá-lo 3 vezes, o sangue da Fênix desaparecerá completamente. Yelling fica deslumbrado com esse poder e ao mesmo tempo chateado, pois poderá usá-lo 3 vezes. Wu Xuan envia para ele seus pontos federais. Yelling acha que ela levou muito a sério a aposta e precisa resolver essa situação. Após arrumar suas coisas, ele sai para encontrar as garotas. Siu e as outras o cumprimentam novamente. Yelling quer desafiar ela novamente. Ele está em terceiro colocado no ranking agora. Quando Siu está prestes a concordar com o desafio, alguém os interrompe. Era a professora Li. Ela pergunta se estão todos ali. Ela também sabe que Yelling é o terceiro do ranking. Modestamente, Yelling fala que foi sorte de ter chegado a terceiro rapidamente. A professora avisa a todos que tem uma missão a cumprir. A missão é acabar com várias hordas de pequenos monstros demônios que estão surgindo na cidade Heian. Os monstros são de baixo nível, mas para garantir a integridade deles, a professora também acompanhará. Dito isto, eles saíram em excursão acompanhando a professora Li. A cena volta ao carro, onde todos estão a caminho da cidade Heian. A professora Li repassa as instruções da missão. Os demônios são do tipo mortos-vivos. Chegando próximo, eles avistam a enorme horda de mortos-vivos. Siu se assusta com a quantidade de demônios. Ela vê não apenas demônios de baixo nível, como também de alto nível, o que deixa a professora preocupada. A situação da missão muda, e agora a questão não é enfrentar os demônios, mas sim tentar entrar na cidade. Ela pede que todos se segurem. Ela pisa no acelerador, aumentando a velocidade do carro. Vários demônios são arremessados, mas um dos demônios avança em direção ao carro. Por sua vez, Yelling consegue usar seu escudo espiritual. A professora Li pede que ele segure um pouco mais o escudo e em seguida usa sua habilidade para impulsionar o carro. Eles conseguem chegar e atravessar a barreira espiritual da cidade. Nos é apresentada uma figura estranha sentado no cavalo com olhos de fogo, um tipo de cavaleiro morto-vivo, o Cavaleiro da Morte. Ele observa a cidade e fala que todos são seus sacrifícios. Ele branda a sua espada e ruge que a lua vermelha chegará e todos sucumbirão. No castelo da cidade Heian, dentro do salão principal em meio ao pânico e desespero, as pessoas perguntam ao Lord Lu o que está acontecendo. Lord explica que a situação da cidade é delicada. Eles estão sendo atacados por demônios em todos os cantos da cidade. A quantidade aumenta cada vez mais. Mas o pior dos casos é que há um Cavaleiro da Morte no comando. Todos ficam assustados. Em seguida, a professora Li chega. Ela fala que precisam tomar iniciativa e não apenas cruzar os braços e esperar a morte chegar. Ela explica que o aumento de monstros é significativo, e mesmo que esperem reforços, terão grandes perdas. Lord Lu cogita em usar armas pesadas para enfrentar essas criaturas do lado de fora do castelo. Siu comenta que a cidade não é tão próspera, e se questiona do porquê a professora Li não ter voltado da reunião ainda.
ao som de um comandante gritando que se movam mais rápido. Vários homens carregam um canhão de espírito. Siu sabe que um canhão desses consome muitos recursos espirituais. Ela sabe que algo grave está prestes a acontecer. Logo adiante, acontece uma explosão perto da muralha, o que deixa todos apreensivos. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.